primeiro eu quero agradecer a Carla pelo convite de participar do projeto. Outras vezes que quiserem, a gente vem de novo, entendeu? E o pretexto de ter escolhido, quer dizer, mês de março, é porque o mês de março está marcado na história de luta das mulheres do mundo como um mês na qual tem uma data especial, que é o 8 de março. O 8 de março é uma história muito interessante, porque cheia de controvérsias. Agora a gente já sabe que o 8 de março não é bem a história que foi contada para muitas mulheres, dizendo que foi uma fábrica que pegou fogo em 1867 nos Estados Unidos, e isso engendrou a morte de 139 mulheres, porque o proprietário fechou a fábrica e tal. Não foi nada, quer dizer, não foi a história. O incêndio houve em Nova York, mas não foi por causa desse incêndio que o mês de março ficou consagrado como o mês da mulher, no Brasil e no mundo inteiro. Essa questão da data é uma questão que está marcada pela luta das mulheres socialistas. Quer dizer, já tem uma luta de mulheres do final do século XIX na Europa, que vai se consubstanciar em congressos, num congresso em 1911, em Stuttgart, na Alemanha, na qual tinha 100 representantes de movimentos de mulheres do mundo, de mulheres socialistas. Quer dizer, essa data é uma data muito marcada pelas lutas da esquerda, né? Então, se a gente perceber, a luta do 8 de março e a sua concretude na vida das mulheres, como hoje aparece, é uma questão recente. Eu, que estou fazendo movimento feminista no Brasil, na minha vida também, desde 1976, já aconteceram muitas coisas que só se eu fizer contar esse trajeto, vocês vão morrer de rir, né, do que aconteceu, do que a gente já fez para botar o 8 de março na agenda da sociedade brasileira. Eu acho que a gente conseguiu, pelo bem e pelo mal, nós conseguimos marcar o 8 de março, que ele existe, e a mídia e o comércio acham ótimo, porque é uma hora de vender. Como na sociedade capitalista vender é o motivo de tudo, então o 8 de março, que para nós é um dia de luta, passa a ser um dia de presente. A coisa que eu mais odeio do mundo é você me dar uma flor no dia 8 de março. Por favor, nós não queremos flores, a gente quer direitos. Isso mas respeito. Mas como essa questão vai ser... Aí eu posso contar um pouquinho da história antes de chegar quer dizer, discutir melhor a coisa de como as mulheres vão se organizando no mundo. Então, o 8 de março vem do Congresso das Mulheres Socialistas, organizado pela Clara Zetkin, em Stuttgart, com 100 delegadas, né, dos países europeus. Não tem delegada, pelo menos no material todo que eu li, delegadas americanas não tem, embora o movimento socialista nos Estados Unidos vai ser também extremamente forte, porque ele está extremamente ligado à imigração, e os Estados Unidos vão ser grande foco de imigrantes europeus ao longo de todo o século XIX, né? Isso, como aqui no Brasil, o movimento operário brasileiro também está intimamente ligado à migração italiana, espanhola, que vai acontecer a partir de 1880. Então, do Congresso Socialista de 11, em Stuttgart, elas vão... só depois da Revolução de 17, né, que vai derrubar o Império czarista na Rússia, e a proclamação da União Soviética, que a questão do 8 de março entra na agenda, porque está ligada também à greve das mulheres do dia 23 de fevereiro, quer dizer, no calendário nosso, né,
no calendário gregoriano. O calendário russo não é o gregoriano, não era o juliano, o gregoriano, era o juliano. Então é 23 de fevereiro, mas é o 8 de março, então essa data acaba sendo escolhida, porque aí vai ter toda a expansão já do movimento, do partido bolchevique, que agora já transformado no comitê e tal, nos anos 20, isso vai se espalhar por todos os países em termos da fundação dos países comunistas. Então, o 8 de março aparece quer dizer, ele começa a se firmar essa política e essa comemoração junto com o regime socialista soviético e na medida que a Internacional Comunista vai espalhando pelos outros lugares. No caso brasileiro, nós não temos, a gente só vai ter um primeiro movimento que eu levantei na história para comemorar o 8 de março nosso em 1947, quer dizer, muitos anos depois, porque é interessante observar que os comunistas brasileiros, eles não participaram eu diria, não participaram, estou sendo mais radical, do movimento sufragista. Tá? Eu acabei de fazer um artigo que vai sair, eu escrevi sobre o Brasil para um livro que vai sair na Argentina e vai ser lançado em novembro de 2017 na Universidade de La Plata, sobre as comunistas brasileiras. Eu escrevi o Brasil e aí tem comunistas argentinas, chilenas, os países latino-americanos escreveram as histórias dos seus partidos comunistas. Então, essa história está... quando nós levantamos a documentação que pode ser rastreada do Partido Comunista Brasileiro, a gente não encontrou traços. Tem algumas comunistas, tipo Laura Brandão, que não era inscrita no partido, mas era simpatizante, casada com o Brandão, com Otávio Brandão, que era um dirigente do partido, que fala que em nome dos comunistas, mas ela não era registrada. Então, registrada mesmo no movimento sufragista, não tem, porque a Maria Lacerda de Moura, ela era sufragista, mas ela era anarquista, porque os comunistas brasileiros, ao contrário dos outros países, são anarquistas. Não, é o contrário, nos outros países nenhum era anarquista. Aqui não, foram alguns anarquistas que são os fundadores do partido, né? Que nasceu aqui em Niterói. Então, essa história é interessante, porque o 8 de março vem nessa cunha do regime socialista, né? Da discussão, do medo das classes dirigentes a respeito da Revolução Russa, que a Revolução Russa abalou os alicerces do planeta, né? E a queda do Muro de Berlim em 89 transformou também a vida do planeta, porque deu margem à irrupção do neoliberalismo. Entendeu? Então, as coisas que nós estamos assistindo o esgarçamento de direitos sociais e tal, é consequência de lá. Como, quer dizer, como amalgamar essas questões, que são questões internacionais. Voltando para nós, quer dizer, o movimento de mulheres brasileiros já existia. As primeiras os primeiros aparição estão ligadas à queda da monarquia. Quer dizer, com a queda do Império, as mulheres e a formação da República, você tinha que escrever novas leis. Então, as mulheres não votavam. Quer dizer, o voto no Brasil já era um voto masculino. Então, você elege a Câmara e o Parlamento para escrever a Constituição Republicana, 1890, 1891.
Então, o parlamento que é eleito é só composto por homens, mas havia na sociedade brasileira já uma tentativa das mulheres que tinham conseguido se educar, mulheres brancas, né, da elite brasileira, que tinham conseguido a educação, que almejavam a cidadania. Então, a Josefina Álvares de Azevedo, a irmã do Álvares de Azevedo, né, faz uma peça, O Voto Feminino, faz sucesso no Rio de Janeiro. Acho que ela foi para o Teatro Lírico. Então, ali pegou fogo, ficou meses em cartazes. Era porque, ao contrário do que a gente pensa, a cultura no Império para a República era um movimento muito mais amplo do que nós imaginamos hoje. Então, o voto feminino, você tinha jornais que já vinham, a voz das senhoras, que já vinham se organizando através ao longo de toda a década, a partir de 1850, mas colocando problemas de que as mulheres merecem um lugar ao sol e tal, quer dizer, fazia uma discussão e pela educação, pela ampliação da educação, porque a educação era restrita. No caso brasileiro, a sociedade brasileira nunca se ocupou muito com a educação, quer dizer, para ninguém. É tanto que quando acaba o século XIX, as mulheres ainda só 20% das mulheres eram alfabetizadas. 80% das mulheres brasileiras eram analfabetas, só que os homens eram 70%. Quer dizer, mas eles tinham uma percentagem maior de alfabetizados do que nós. Mas também não era grande coisa, né? Um é 70% e o outro é 80% da população feminina. Então, como a Lei Saraiva foi muito restrita, né, quando acabou, porque antes você votava no Brasil pela renda. Aí como a renda era baixa, a população de votantes era muito maior do que a proporção de quando você colocou que só vota quem sabe ler e escrever. Caiu assim, de 1.200.000, 300.000 eleitores antes da Lei Saraiva, de 1881, e os eleitores que sabiam ler, que que registraram-se depois da Lei Saraiva. Caiu para 130.000, para vocês terem uma ideia de como essa questão ficou, como ler e escrever era uma restrição fortíssima para a sociedade brasileira. Mas as mulheres foram à luta. Essa Constituição de 1891 e os bastidores dela para escrevê-la é muito interessante. Vale a pena, quem for de história, pesquisar nos anais, porque dá uma belíssima de uma dissertação, porque teve muito rebu pela luta pelo direito ao voto das mulheres, muito mais do que a gente imagina. Aqui tem um homem em Niterói, um deputado chamado Lopes Truvão, é uma rua de Caraí. Toda vez que eu passo lá, eu faço um saúdo, Lopes Truvão. Ele era a favor. Era um outro médico, Carlos Zama, da Bahia. Até o Rui Barbosa assinou uma petição e depois tirou a assinatura. Botar a assinatura e tirar a assinatura também era uma forma da negociação política comer solta. E, em suma, nós perdemos. E a Constituição ficou com um texto muito ambíguo, que pode ser votar e ser votado os cidadãos maiores de 21 anos que sabem ler e escrever. Preste bem atenção na questão da semântica, porque quando a gente fica dizendo assim para as pessoas, não, é mulher, homem, bota no feminino, bota no masculino, a gente tem razão, porque a história nos ensina que o ministro da Justiça, Cesar Alvim, que eu convido vocês para a gente ir num dia 8 de março, no túmulo dele, dar um banho de cal, que é ali no São João Batista. Toda vez que eu vou lá, faço uma homenagem a ele, vou lá dizer, poxa vida, quero te matar, você já está morto. Ele, segundo as más línguas, ele fez a interpretação que cidadão
fala de homem, está no masculino. Então, essa questão de que o masculino representa a população, não dá para aceitar daqui para frente, porque ela pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode compreender homens e mulheres ou não. Então, o homem é assim, o homem e a mulher, jamais aceitar a história de dizer o homem como sinônimo de humanidade. As pessoas humanas, elas têm, ou são homens ou são mulheres, né? Abstraindo toda a questão identitária. Isso é outra questão. Mas aí essa leitura então implicou. Esse fato de botar os cidadãos deu margem a muita confusão, porque dependendo, as mulheres requeriam o requerimento, entravam na justiça eleitoral, requeria o requerimento. O juiz, dependendo do juiz, ele dava o direito de votar, aí depois o voto era anulado. Então isso vai o tempo inteiro, ao longo das décadas, acontecendo com mulheres letradas, no interior de Minas, aqui no Rio de Janeiro. Tem várias mulheres que fizeram tentativas isoladas de furar o bloqueio e votar. E a República chegou e se atrapalhou. Porque na década de 90, o regime republicano entra um pouco numa certa... tem algumas tristezas, acho que com a constituição dos direitos, do processo democrático. Tem até um livro do Paulo Prado que é ótimo, né, sobre o retrato do Brasil, que é o retrato da grande tristeza do país que ficou que a República que ficou no caminho. E as mulheres sumiram, aquelas as mulheres que estavam lutando pelo direito ao voto meio que somem, e vai revigorar essa questão já no final dos anos 10, mais ou menos paralelo com a história do voto feminino, de começar uma agitação em torno, pelo lado do movimento de esquerda, do movimento socialista, de igualdade, né? De igualdade de salários, problema de jornada de trabalho, problema da maternidade e o trabalho, que começa a aparecer forte na Europa. E uma professora do Rio de Janeiro, era uma baiana, eu sei que ela é baiana, mas não sei, mas todos os registros dela já são no Rio de Janeiro. É uma professora do Rio de Janeiro, chamada Leolinda Daltro de Figueiredo, junto com mais outras intelectuais, tem uma poetisa que saiu uma matéria enorme no Globo outro dia sobre... Não, é uma poetisa nossa, Gilca Machado, tá? Gilca Machado foi... várias mulheres registram, essa coisa de registrar partido é uma velha mania nossa, entendeu? Vão na justiça e registram o partido republicano, Partido Feminino Republicano. 1910. Eu desconfio que ela era amiga da mulher do presidente da República. Eu desconfio, não. Ela é amiga do presidente da República. Eu não consigo fazer qual a ligação para a mulher do Marechal Hermes ter dado apoio. Ela não assina o registro do partido, né? E o registro do partido a gente trabalhou com ele, eu fiz um artigo com Tereza Marques, que está publicado na revista do IHGB, sobre o Partido Republicano Feminino, com os seus estatutos e tal. Aí a Leolinda a Leolinda já era uma figura antológica, porque a Leolinda ela é pioneira de organizar, de tentativas de entradas para ir atrás da população indígena. Então, em 1896, a Leolinda, junto com Eduardo Prado, o irmão do Paulo Prado, né? Então, eu estou falando dos Prados de São Paulo, tá? A família Prado, que patrocinou uma expedição subindo Minas, Goiás, para encontrar tribos indígenas
promover a convivência entre eles. 1896, ela é pioneira, se você pensar, ela vai primeiro na frente, ela tem um livro sobre isso, que só tem 2 exemplares no Brasil, na biblioteca da Universidade de Brasília. Precisava estudar melhor esse livro. Eu confesso para vocês que eu acabei não lendo ele, mas a Leolinda, eu andei muito atrás dela. Ela tem vários familiares ainda, porque ela teve uma prole grande, acho que ela teve 6 filhos, pelo que a história conta, e a família Bosizo ainda é descendente dela. Mas eu não consegui rastrear os Dalto. Telefonei para todos os Dalto da lista telefônica do Rio de Janeiro, porque a figura da Leolinda é muito, muito emblemática das lutas das mulheres, porque a Leolinda, além desse partido republicano, ela é candidata, nem votávamos, ela é candidata, na época não era prefeita, era alcaide, ao cargo de alcaide do Rio de Janeiro. Tem uma foto que o pessoal descobriu nos registros de jornal, lindíssima, de uma passeata que ela faz com um monte de mulheres em 1919, né, pelo direito ao voto e por votar, e ela era candidata. Como ela era professora e ela era popular ali no centro do Rio de Janeiro, ela arrastava muita gente. Além das mulheres da elite que estavam na luta, a Leolinda é uma figura impressionante. Então, nós estamos falando da segunda década do século XIX. Então, no Brasil está emergindo uma luta pelo primeiro direito que você tem, que é o direito civil, de votar e ser votada. Antes de qualquer outra coisa, você vai ter que ser uma cidadã, que você não era, você era uma cidadã, uma subalterna, né? O Código Civil, inclusive, que está saindo de votação, ele está consagrando a dependência, sobretudo se você fosse casada, a dependência das mulheres casadas. Nós éramos iguais aos civícolas, que é tuteladas, mulher tutelada, e vai ser até 62. Vocês vão ver que o Estatuto da Mulher Casada vai ser um projeto das feministas, porque pode esquecer, se nós não nos mexermos, nada muda. Para os homens não tem nada, eles estão ótimos. Quem não está ótima somos nós. Se você não se mobilizar para isso, nada acontecerá. Então, é preciso pensar bem o que é que você quer fazer da sua vida e o que é que você quer deixar para os descendentes, né? Seus ou do resto da população. Então, você percebe que tem em torno da Leolinda, tem um grupo de mulheres que já se rebelavam, década de 10 e tal. Concomitante com isso, essa luta uma luta parlamentar e judicial que se travava em pequenas, por dentro, pelo interior do Brasil, em torno de usar o artigo da Constituinte, que era escrito de uma forma ambígua, para forçar o direito ao voto. O juiz dava, você votava, anulava o voto, aí o Senado anulava o voto. Essas coisas todas aconteciam. Então, criava-se um ambiente legal, legislativo, permissível e judiciário, por causa da ambiguidade da escrita da Carta Constitucional. Então, as mulheres faziam pressão dentro da Câmara Federal. A gente tem, essa é uma história ainda que falta abrir páginas e abrir anais da Câmara. Eu tenho fragmentos, tem fragmentos aqui e acolá, mas falta uma pesquisa mais sólida que mostre tudo isso. Coincide com a volta de uma mulher da Europa, que tinha se estudado, né? Filha de um cientista brasileiro conhecido, que é o Adolfo Lutz, que é a Berta Lutz. Voltou da Europa e ela se engajou, não no grupo da Leolinda, as pessoas mas se começou um movimento botando a questão do sufragismo
nas páginas do dia. Aí começa o quê? Ela escreve um artigo famosíssimo, né? E ela assina como Iracema, dizendo que nós somos todos iguais, as pessoas são iguais, né? Então, esse artigo, ela começa a colaborar com revistas, fazendo artigos. Ela tinha uma botânica e em biologia, né, formada em biologia. Ela faz concurso, que também já foi uma dificuldade, porque o Estado não aceitava mulher em concurso, né? Nesse período, que vai de 15 a 1920, tem uma luta imensa para poder uma mulher se inscrever no concurso do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, que por incrível que pareça, quem deu o parecer para ela, que ela poderia fazer o concurso, é o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa já era um jurista extremamente popular, porque depois da luta, da campanha presidencial de 1910, o Rui Barbosa vira um pouco a página. O Rui Barbosa era um jurista extremamente respeitado dentro da sociedade brasileira. Como ela era baiana, a gente suspeita que o fato dela ser, da Maria José ser baiana, o Rui Barbosa é baiano. Eu não sei que o Rui Barbosa que assina e a Maria José acaba fazendo o concurso, acaba passando e entra, mas a entrada das mulheres no serviço público não foi gratuita. Ao longo da década de 20, 30, todas foram de intensas mobilizações de mulheres para abrir, não era as portas da administração pública, não, era para abrir os concursos, para poder fazer concurso, porque eles não aceitavam mulheres, criavam maiores entraves, até a guerra, entendeu? Você tem, o serviço público não foi assim, rapidamente o Estado disse, sejam todos iguais, faça o concurso, passou, entrou. Demorou, tá? Não foi... Ao longo dessas 2 décadas, a gente encontra o tempo inteiro problemas. O Banco do Brasil não aceitava, o Itamaraty não aceitava. O Itamaraty criou problema até na década de 40. Então, dependendo como é que a gente chama o edital do concurso, ele criava empecilhos à entrada das mulheres. Então, no caso, quer dizer, então você começa essa luta pelo direito ao voto. É uma intensa luta parlamentar de corpo a corpo que é travado dentro do Congresso da Câmara Federal e do Senado brasileiro pelo direito ao voto. Ao longo da década de 20, aí a Berta organiza a Federação pelo Progresso Feminino. Eu estou sempre falando de mulheres brancas da elite brasileira. O movimento de mulheres pobres, ele vai se aparecendo muito nas franjas. Eu realmente não tenho na documentação, que eu já trabalhei até hoje, examinei, muitos elementos. Por exemplo, há uma associação entre entre Berta e Almerinda. Almerinda é uma mulher negra que é uma trabalhadora da taquígrafa e datilógrafa, que na década de 20 ela está no movimento de mulheres. Tudo indica, até foi um livro da Tereza Marques, que a Tereza acabou de lançar, o perfil parlamentar da Berta Lutz. E a Tereza faz essa hipótese que a Berta e a Federação do Progresso Feminino está por trás da formação do sindicato dos taquígrafos e do datilógrafo, porque a Almerinda sai presidenta e a Almerinda acaba sendo uma delegada classista. Então, na Constituinte, na segunda Constituinte republicana, a Almerinda vota. E é uma deputada classista negra. É a primeira da história, né? No CPDOC tem um material grande sobre a Almerinda, inclusive os depoimentos dela e tal.
ela no depoimento ela não diz isso, mas no depoimento as pessoas falam muitos anos depois, aí as pessoas também dizem o que lhe convém na hora, né? Então, esse movimento sufragista de mulheres foi amplo, ele se espalhou pelo Brasil inteiro, tinha Federação pelo Progresso Feminino em todos os estados do Brasil. Eu falo em todos porque eu tenho quase certeza, menos nos territórios, né? Nos territórios ainda era uma sociedade muito pequena, provavelmente, mas nos outros eu encontrei por tudo quanto é lugar, é tanto que a gente vai eleger uma representação e tem candidatas mulheres em todos os lugares. As eleitas são poucas, mas deputadas estaduais. Para deputada federal, né, também a legislação eleitoral brasileira era diferente. Você não tinha partido nacional, você só tinha partido estadual. Então, como você tinha partido estadual, isso era uma negociação que você tinha que fazer no seu local. Então, isso criava conflitos. Eu sei que eu tenho pelo menos 11 mulheres eleitas no Piauí, em Alagoas, na Bahia. O movimento era muito forte na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, 2. Em Santa Catarina se elege a primeira negra, que é uma professora, Antonieta de Barros, para deputada estadual, para as eleições de 34. As eleições para prefeito, que também aconteceram nesse momento, a gente não conseguiu mapear ainda se apareceu alguma mulher branca, negra e tal. Eu não consigo mapear, embora eu nem vi nada escrito ainda sobre essa questão. Mas o que eu quero dizer é que a luta pelo direito ao voto e como você conquista o voto em 32, que é quando o decreto é assinado por Getúlio, ele é um grande momento na história das lutas das mulheres. Eu diria que é o primeiro, quer dizer, das mulheres brancas, porque eu não estou saindo da luta na colônia, na qual aparecia mulher, mas não eram lutas pela igualdade, ou as lutas pela abolição, que aí no caso era pela libertação da população escrava, da população diferente. Então, de qualquer maneira, as primeiras associações de mulheres brasileiras vão estar associadas ou à luta pela abolição, no século XIX, a partir de 1870, ou à luta pelo direito ao voto, né? O movimento operário, ela ainda, apesar das mulheres estão dentro das fábricas e participando, elas estão no conjunto deles, dos homens e mulheres. As primeiras leis, uma primeira lei que está ligada ao direito ao trabalho é a da proteção à maternidade, que é de 26, que é uma licença de 30 dias antes do parto e de 30 dias depois do parto. Depois a questão das creches estão colocadas. Essa é a primeira legislação que aparece, que é específica para a questão feminina. O resto do conjunto da legislação trabalhista, ele vai ser negociado ao longo da década de 30, e aí a interlocução já é diferente. Nesse momento, o movimento feminista que estava interessado era na abertura de concurso público, né, para entrar para a administração pública, era o problema do voto, que é o problema, votar e ser votada. Nós conseguimos eleger a primeira mulher foi a Carlota Pereira de Queiroz, que é uma deputada paulista. A Carlota é uma figura muito interessante, porque ela era uma médica, ela já se formou com 34 anos, já não era uma nova, né? E a sua notoriedade na sociedade paulista está ligado à Revolução de 32. Então, a Revolução de 32 possibilitou a emergência de algumas mulheres paulistas da sociedade na luta política. Vem a Carlota, né, a médica. A Carlota montou toda uma resistência das mulheres
contra o Estado varguista. São Paulo estava do lado errado, mas estava do lado que ele achou que o Brasil ele ia arrastar o Brasil, e o Estado de São Paulo não arrastou o Brasil de jeito nenhum. Mas o Getúlio depois fez uma política de tentar, de uma composição enorme com a indústria paulista, mas isso é outra história que não entra aqui. O que fica é que Carlota, ela quando foi eleita, ela dizia: não sou feminista, porque a palavra feminista já era a designação para aquelas mulheres que lutavam pela igualdade, né? Então ela dizia: não sou feminista. E o diálogo entre ela e a Berta não consegue se eleger no primeiro momento. A Berta é a suplente. Ela é suplente, a primeira suplente de um deputado do Cândido de Oliveira, que era um deputado pelo Partido Popular, não era pelo Partido Popular, que é do Distrito Federal, e só. E ela foi muito bem votada, mas teve outras mulheres bem votadas, Natécia da Silveira, várias mulheres que eram da luta feminista conseguiram votações expressivas, mas não entraram. Só que o Cândido, ele era uma figura, ele é uma figura muito interessante. Ele morreu em julho de 36. E Berta, ele tinha assegurado que a primeira suplência do partido tivesse ficado para Berta. Quer dizer, ele foi um pouco vigilante. A atuação dele na defesa do mandato, da suplência da Berta, é muito interessante. Quem quiser ler mais sobre isso e sobre o mandato da Berta e da Carlota, basta entrar no Senado Federal, baixar no capítulo das publicações, está o livro que acabou de sair, tem até a Raquel leu esse livro no interior, porque a Tereza foi até aluna da... mas ela não foi aluna daqui, ela foi eu fui co-orientadora dela, mas numa tese sobre bancos, não era sobre feminismo, era sobre os bancos cariocas na década de 20, com a Marieta Ferreira no IFIX, né? Mas a Raquel, depois ela trabalhou comigo no dicionário, a Tereza. Hoje ela é professora da Universidade de Brasília, de História. E é muito interessante porque você percebe que a vivência nossa das mulheres no espaço da política partidária é muito mais delicada e são questões que nós temos muito pouco traquejo, porque nós não somos educadas para a disputa, para a negociação. Então, toda a nossa educação é uma educação na qual a negociação não tá posta, né? Como isso é posto para os meninos. Então, as mulheres têm as dificuldades imensas de transitar nesses meandros do espaço político, do espaço de uma negociação que os sistemas políticos exigem dos seus participantes. Então, mas a Berta assume o mandato e ela faz uma proposta do primeiro embrião de uma política pública para mulheres do Brasil, que é o Departamento Nacional da Mulher. E isso a disputa com Carlota era pesada, porque havia ganhar Carlota e o seu voto era extremamente difícil, delicado, né? As pessoas também têm rivalidades, né? Então, nessa negociação, vocês não acham que o debate sobre que o direito ao voto conquistado em 32, que ele era uma coisa definitiva. A negociação com o Parlamento, com a Câmara Federal, em 33, 34, para escrever a Constituição de 34, foi assim,
porque os deputados ameaçavam o tempo inteiro votar que mulher não teria direito a tirar o voto feminino. Qualquer coisa dizia assim, olha, vamos tirar o voto feminino. Sabe qual era a grande ameaça de 33, 34? Divórcio. Hoje é aborto, né? Hoje você falou de aborto, os deputados caem de pau em cima de você, né? Então tem toda uma reação fortíssima comandada pelas igrejas. E naquele momento também eram as igrejas, só que era uma igreja, porque as outras não tinham muito significado, era a igreja católica. A igreja católica dizia, ó, se botar a lei do divórcio, porque no movimento feminista havia uma bandeira que estava acoplada à manutenção do direito ao voto, ao direito ao trabalho, que era o divórcio. Porque as mulheres que estavam ligadas à federação eram mulheres que algumas tinham tido casamentos mal sucedidos, e não estava bem, então elas tinham interesse em refazer as vidas. Então a lei do divórcio é interessantíssimo fazer o paralelo do divórcio em 33, 34, na negociação da Constituinte, e do problema do direito ao aborto e a ampliação do direito do aborto, como está posto nos dias de hoje. Só que a gente não tem a Igreja Católica no pé. A gente tem a pulverização das igrejas e uma bancada evangélica que muito diversa, né, e diferenciada. Mas é a mesma para falar, toma lá da cá, botou tiro. O grande trunfo era o seguinte, a gente vai botar o artigo que o voto é só masculino. As mulheres ficaram caladas, acharam que era melhor votar do que botar o divórcio na pauta política brasileira. Com relação ao trabalho, quer dizer, a Berta estava muito preocupada com as condições de trabalho das mulheres, das mulheres que trabalhavam fora. E nós ainda temos, quer dizer, na década de entre 20 e 40, só 20% das mulheres que podiam trabalhar, né, estavam no mercado de trabalho. Então ainda era uma coisa restrita, e essa questão vai ficar restrita ao longo de várias décadas ainda, em torno de 20%. Ainda em 1970, as mulheres que trabalhavam fora de casa eram 20% das mulheres na idade de trabalhar. Então, a mudança vai acontecer na minha geração, é a geração dos anos 70, minha e da Ruth, que é que vai fazer o salto. O salto do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, não que essas mulheres que estão na luta pelo sufrágio, então, na história nossa da luta pela igualdade, o primeiro item, ponto, é a armação do conjunto dos direitos civis. A luta pelo sufrágio. Os anos 30, participação política, aí o Brasil nos anos 30 ferve, né? Porque aí você vai ter tanto o movimento pela integralista de direita, como o movimento comunista. Quer dizer, a década de 30 está cruzada entre as duas grandes guerras, a primeira e a segunda, e ainda por cima com a bruta de uma crise econômica que desorganiza as economias do mundo. Quer dizer, no caso brasileiro, desorganizou, acabou com a Primeira República. Então, 29, o craque do café, acabou com a economia primária exportadora, e o novo governo assume, então os tenentes assumem o comando da nação, capitaneado pelo homem chamado Getúlio Vargas. Então, seria, como o Boris Fausto chama, a Revolução Burguesa, né, a Revolução de 30. Então, não quero entrar nessa discussão, mas quero dizer para vocês que o ambiente da década de 30 é um ambiente em que polula as ideias, e até o fechamento do Congresso e dos partidos políticos em 37, aí por isso o Departamento Nacional do Trabalho da Mulher não entra em votação, o projeto está sendo estudado
nas câmaras, nas câmaras setoriais do Congresso, mas ele não é votado, é um projeto que ficou em suspenso. O Estado é fechado, eu não quero entrar na discussão do Estado Novo, né, da virada do processo desenvolvimentista brasileiro sobre a égida do Estado, né, com a formação das empresas públicas e tal. As mulheres, mas vai ter problemas políticos, né? Tinha uma leva grande de mulheres que eram comunistas, vão para a cadeia, tem todo aquele movimento da repressão que se segue a 1937. Mas 37, o Getúlio é um político extremamente interessante e ambíguo, porque ao mesmo tempo que fecha aqui, abre lá, bota de pé os direitos sociais, ele faz a consolidação das leis do trabalho, ela tem uma discussão pesadíssima que a legislação que estava solta ainda a nível do Ministério do Trabalho, do Comércio e da Indústria era tinham mais direitos para as mulheres do que a consolidação das leis do trabalho, que a CLT de 43 terá, mas isso é uma comparação que eu não me atrevo a fazer, porque precisava olhar melhor, precisa de um estudo mais sério entre o que estava espalhado, fragmentado em termos de políticas relacionadas ao trabalho e o que efetivamente vai entrar no decreto de 1º de maio de 1943. Então, o movimento de mulheres, ele sofreu um grande baque com o fechamento do Partido Comunista, com o aplastamento da esquerda, pelo lado do Plínio Salgado e como é que era o nome do movimento dele? Era que a gente chamava os camisas verdes, né? Mas tem os integralistas. Os integralistas, eu encontrei várias mulheres, todas com papéis subalternos, mas está nas revistas dos integralistas vários nomes de mulheres. É interessante, porque você pensa que não tem, né? Mas as mulheres já estavam meio emergindo das cinzas, né? Aqui e lá, na direita, no integralista, nos comunistas, como fogo de monturo, por baixo, né? Quando o movimento contra a guerra, primeiro contra a guerra e depois a favor do Brasil entrar na guerra, as mulheres já participam ferozmente. E, sobretudo, a ida das Forças Expedicionárias Brasileiras foi também um movimento na qual mulheres se empenharam e se alistaram. Claro, a gente vai já como enfermeira, mas tem um batalhão expedicionário feminino que acompanha a Força Expedicionária Brasileira à Europa. Isso tudo dá um clima que a luta mas há uma espécie de quebra no que tinha acontecido da luta pelo direito ao voto, que ele é uma luta renhida, travada durante 15 anos, vamos dizer, contando. Não, se você considerar de 1910, quando as mulheres registram o partido e a obtenção do voto, se fazem 22 anos de luta. Quer dizer, você percebe como essas questões que eu estou colocando são questões de longo prazo. Levaram várias vidas no meio delas, né? Porque a minha hipótese para que Dona Leolinda, a Dona Leolinda era amiga da Orzina da Fonseca, que o Hermes da Fonseca ele é famoso porque ele foi casado com uma mulher que vier daqui de Niterói, Naide Tefé, que eu conheci em 78. Eu com Ismênia de Lima Martins, que vocês conhecem, a gente participou de um 8 de março
no teatro, que é ali perto da biblioteca, daqui de Niterói, com Dona Anaíde Tefé. No ano seguinte ela morreu, mas ela já estava de cadeira de rodas, já estava bem... Porque a Anaíde Tefé também é uma figura feminina forte na década de 20, né? Na década de 20 não, na década de 10. Então, nessa luta política que estava travando, que vem, embora ela não está associada ao sufragismo. Bom, acaba a guerra, a vitória dos aliados, a ditadura brasileira, o Estado Novo também é minado e vem um processo eleitoral. É interessante os anos 45 até o surgimento da gente no meio de campo, porque nesses anos, nessas décadas, dos anos 40 aos anos 75, é como se o movimento de mulheres tivesse entrado em letargia. Não é bem verdade que ele entrou em letargia. Ele ficou diferente, né? Porque aconteceram coisas, já não mais através de associações civis de mulheres. Por exemplo, a Federação pelo Progresso Feminino, eu ainda, nos anos 70, eu era como vocês, sentadinha aí, e a Dona Maria Sabino, que era a substituta da Berta, era mais velha que eu, provavelmente, porque ela já não viria aqui na época. Ainda continuava com as reuniões de fazer chazinho nos sábados. Então, a federação ainda existia, quer dizer, mas existia como uma coisa muito pequena. Várias associações de mulheres foram organizadas, mulheres universitárias e tal. O movimento negro, mulheres negras se organizava numa outra vertente, mas também tinha movimento de mulheres negras. Já nos anos 30, elas aparecem com reivindicações pesadas até para as empregadas domésticas, porque as domésticas já eram e foram até 2015 a primeira ocupação das mulheres brasileiras. Então, não estou falando de uma categoria de trabalhadoras inexpressiva, estou falando da maior categoria de trabalhadoras brasileiras. Isso é interessante porque as domésticas estão até fora da Constituição, da Constituição não, da CLT. Né? Então, elas não são incorporadas nas leis que regem o trabalho do Brasil. Então, isso tudo, mas não que elas não tivessem alguma tentativa de organização. Estavam tendo tentativas e as coisas estavam ainda muito embrionárias. Essas lutas, as eleições de 45, é interessante, elas refletem que há uma questão que é um certo desalento, porque a gente não consegue eleger nenhuma mulher para a Câmara Federal. Conseguimos ter uma suplente, mas nenhuma. Eu até já levantei, a Bárbara andou trabalhando comigo, mas a gente agora, depois daquela pesquisa que você fez conosco, a gente andou abrindo mais para montar, porque eu agora estou atrás das suplentes. Já que não se elegeu ninguém, quem é que foi suplente? Porque as suplentes me interessa para saber onde que elas estão. Tinha uma representação grande, porque as eleições de 45 são democráticas e o Partido Comunista está registrado como um partido político. Ele tem uma representação, ele tem, acho que é 19 deputados, mas ele não elegeu nenhuma mulher. Novamente, as votações eram estaduais, né, deputado federal, depois tem as câmaras federais, as câmaras estaduais, que é em 47, mas a gente não consegue eleger pouquíssimas deputadas estaduais, e a partir daí a política meio que fica refratária a qualquer coisa de mulher. É interessante porque dos anos 50, anos 60, são pouquíssimas. Aqui nesse livrinho tem todas as mulheres que tiveram cargo, e a Bárbara participou do levantamento, das mulheres deputadas federais e senadoras
eleita. Senadora só vai ser muito depois, né? Mas, assim, em 50, nós elegemos uma deputada federal, que era a sobrinha do Getúlio Vargas, Ivete Vargas. Quer dizer, a gente não conseguiu, quer dizer, tem alguma coisa na representação política, o movimento de mulheres meio que se... Aqui é uma questão para ser refletida, que você tinha ainda uma cidadania partida, problemática. Algumas feministas já começam a levantar a luta pelo Estatuto da Mulher Casada, no início dos anos 50, porque o Estatuto da Mulher Casada proibia uma mulher casada de trabalhar. Ela só trabalhava se o marido deixasse. O mecanismo era assim. Se o marido se incomodasse com o trabalho da mulher, ele ia lá e dizia assim, olha, tem que demitir minha mulher. Ela entrava, mas ele podia botá-la para fora. E se ele dissesse que era para demitir, o patrão era obrigado a demitir. Então, e a mulher casada também era tutelada pelo marido, então, por exemplo, direito de herança, a posse dos bens herdados ficava sobre a tutela do marido. Então, é uma cidadania partida, extremamente. Se a nossa já era partida, delas era mais, as casadas no papel era ainda mais. Essa foi uma luta renhida com a Igreja Católica, porque tem um deputado federal chamado Monsenhor Arruda Câmara, que era um terror, né, na defesa da Sagrada, que achava que a família ia se desagregar. É o mesmo discurso de sempre. Quando você quer dizer que o que você está propondo é em cima disso, você não vai desagregar a família, porque eles acham que quem trabalha na família, quem é responsável pela família, só é mulher. Essa é uma questão que é o que está posta hoje em dia, quer dizer, o problema de que a maternidade é um ônus feminino. Nesse intervalo, 45, liberdade, regime democrático, até 64, as mulheres, em 47, elas resolvem comemorar o 8 de março. E aí é interessante, porque entre as comunistas, porque o movimento de esquerda estava todo aceso e a ideia do 8 de março era uma ideia de luta feminina, mas quem encabeça a disputa, quem encabeça os festejos, o primeiro festejo, é uma mulher que vem dos anos 30, chamada Alice Tibiriçá. A Alice Tibiriçá é uma democrata, né, que vem da luta pela Constituição, pela Revolução Constitucionalista Paulista, e era neta e também tem um passado político. Por exemplo, ela era neta do presidente do Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá. Portanto, era uma ilustre, uma figura muito, mas ela é uma figura muito interessante, dona Alice Tibiriçá. E por exemplo, o Dia das Mães, quem criou foi ela que levou para o Getúlio o projeto e vendeu a ideia de criar o Dia das Mães, porque ela não tinha mãe. Tem uma confusão assim, mas já criou, acho que meados dos anos 30, o Getúlio criou o Dia da Mãe. Era um projeto dela. Então, e ela depois se destacou muito na campanha contra a lepra. A lepra era um problema gravíssimo na sociedade brasileira, e ela tem um trabalho nacional contra o rancenismo, e ela era uma figura conhecidíssima. Então, ela é quem, junto com comunistas, montam a celebração. Mas não era só as comunistas, nem a liberal Alice Tibiriçá. Também outras mulheres que eram do espectro mais conservador, Nunta Chaves, que é a mãe depois de um deputado aqui que quem é mais velho lembrava, chamado Vitorino Freire. Ele foi deputado por inúmeras legislaturas estaduais aqui do Rio de Janeiro. O Vitorino, a mãe dele, a dona Nuta, também é a liderança que monta os festejos. Os festejos eram uma palestra sobre a igualdade, o dia 8 de março. Então, o 8 de março ficou, e aí depois disso, mas meio que a esquerda também, aquilo era uma coisa que vinha pelo movimento de esquerda europeu, que nós meio que abraçamos, ficamos devagar, mas meio
muito... Por exemplo, eu não lembro nenhum 8 de março na minha juventude, lá em Campina Grande. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba, não me lembro disso. Quer dizer, o que aconteceu no Rio de Janeiro, eu levantei que existiu. Agora, o forte, nós vamos novamente levantar essa bandeira, mas aí já no ressurgimento da luta feminista na década de 70, que aí ele vai tomar um grande arranco já no momento em que o regime militar começa a fraquejar e também não só porque o regime militar começa a fraquejar, mas sobretudo porque no mundo há uma nova onda de feminista que ressurge a partir de maio de 1968. Quer dizer, na realidade, é interessante ter como ideia de que a luta feminista pelo direito ao voto e o primeiro levantamento na década no século XIX está ligada muito à luta pela abolição americana. O movimento de mulheres americano que se junta pela abolição ao longo da década de 1860, 50, e a guerra da secessão e tudo, forja um movimento de mulheres ali, defendendo a abolição, e da defesa da abolição para o voto, é como se você, na hora que você pega um bastão político, você é levada a trazer a problemática feminina para o ar. Novamente, a luta pelos direitos civis americanos, na década de 50, claro, junto com mais coisas. O livro da Simone de Beauvoir, de 1949, é como se ver a Bíblia, né, a Bíblia nossa. Depois, os escritos da Beth Friedman. Isso tudo vai criar um movimento. E a revolta estudantil de maio de 68, tudo isso levantou novamente um grande contingente de mulheres. E os feminismos explodem nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a gente estava sobre o bastão militar. Então, no Brasil, as mulheres não saíram da luta política, porque as mulheres até estão nos partidos comunistas, mas estão na luta armada também, mas está ainda restrito a questões democráticas geral. Com a intensificação do movimento de mulheres no mundo europeu e no mundo americano, obriga, porque também ninguém pode achar que foi a Organização das Nações Unidas que resolveu convocar uma conferência internacional sobre as mulheres. Convocou porque teve pressão, porque tinha pressão política de mulheres para isso acontecer. Chama a primeira conferência no México, em 75. E o general Geisel, cioso da representação do Brasil nessas coisas, convidou a Berta Lutz, que já era uma octogenária, para comandar a delegação brasileira. A Berta aceitou e a delegação brasileira foi montada e foi participar. Outra que foi cobrir a conferência nacional, a conferência internacional, foi a Eloneida Steward. A Eloneida, as pessoas mais velhas sabem quem é, a Eloneida foi como representando, cobrindo pela Manchete, né? Ela era jornalista, a conferência. A Berta era uma mulher que tinha muita experiência em conferências internacionais. A Berta disputava assim, com uma maestria dentro das conferências internacionais, porque ela fazia essa negociação e aí para ela era fundante colocar o jamegão feminino. Nós estamos aqui. Por exemplo, ela participou da Conferência de São Francisco, que é a conferência que vai organizar a ONU, em 45. Então, ela tinha uma larga entrada
dentro do Itamaraty nessa articulação, porque havia dentro do Itamaraty muito rebu na discussão de como o Brasil participava das conferências, porque a OEA já vinha desde 28 insistindo, porque havia mulheres que insistiam para manter, você vê, qualquer porta era utilizada pelas essas mulheres do passado para manter a disputa, para manter a luta. A Berta vai, ela morre logo em seguida, depois que ela volta da conferência, ela morre em 76. Mas o fato de o Brasil ter uma delegação que vai para o México fez com que um bando de mulheres daqui, do Rio de Janeiro, dissesse, não, então a gente pode fazer um seminário. Se a gente pode, vai à delegação, vai ter um seminário no Brasil. Aí o seminário foi organizado, tinha 400, a ABI estava lotada, 400 mulheres assim, lotada. Aí o Jornal do Brasil era o jornal que todo mundo lia naquela época, né? O Jornal do Brasil fazia a seguinte manchete, quase que eu queria matar. Celso Furtado, que tinha voltado do exílio, afirma que a revolução mais importante da segunda metade do século XX é a revolução das mulheres. Quer dizer, eles vão noticiar a jornada, mas pela fala de um homem. Olha, eu falei, não é possível. A mulherada se matou para organizar isso e a manchete é Celso Furtado. Claro, o Celso é muito bem-vindo. O Celso era casado com uma feminista. Na época, a mulher mãe dos filhos dele, era uma química. Ele tinha conseguido entrar, porque nós já estamos falando de 75, aqui, e ele falou lá na ABI. O pessoal convidou um político, um ex-ministro do Jango e tal, parará. Claro que ele é um homem importante, o seu avá, o seu discurso era uma coisa que a gente queria ouvir, mas não, quer dizer, o mais significativo foi ele dizer que era a revolução mais importante da segunda metade do século XX. Bom, essa manifestação, ela faz com que, e esse seminário, o seu sucesso, fez com que a gente criasse o Centro da Mulher Brasileira. Não, o Centro da Mulher Brasileira é fundado no Rio e rapidamente tem em São Paulo, tem nos outros estados, porque é meio como rastro de prova, né? Rapidamente foram surgindo associações, eram grupos de reflexão que organizavam-se no centro. O centro é o embrião, portanto, dessas lutas que vão acabar na construção da Constituinte de 88. Porque a Constituição de 34 é uma Constituição que a gente tem uma participação mais na defesa do direito ao voto, né? A de 45 não tem mulher. A Constituição de 45 acaba repetindo a Constituição de 34 e depois a ortogada em 67 também ela mantém a Constituição de 46, a votada em 46, né, chamam de 45 porque a eleição foi em dezembro de 45, com a novidade na Constituição militar. A novidade é com relação à Previdência. Essa novidade é extremamente importante para os dias atuais, para a discussão que a gente está tendo da reforma da Previdência. Porque até então, na Constituição, o capítulo da Previdência não fazia distinção entre trabalhador homem ou trabalhador mulher. Tinha uma idade definida. Aí, na Constituição de 67, que é ortogada no dia 24 de janeiro, é ortogada porque o Parlamento brasileiro, a Câmara Federal, a Arena, eles já tinham dissolvido os partidos políticos, mas a Arena e o PMDB, não é o PMDB, é o MDB, e o MDB não estavam concordando
com os poderes ampliados do presidente da República. Então, a discussão era nos poderes políticos que a presidência teria, não no capítulo da Previdência. O capítulo da Previdência era igualzinho ao capítulo de 46, votado em 46. Aí aparece esse inciso 20, que diz que mulher se aposenta com 30 anos e homem com 35. Foi aqui que deu a diferença. E um mês depois, o Marechal Castelo Branco assinou uma emenda constitucional, a número 1, dizendo que professor se aposenta, professora com 25 e professor com 30. Os anais da comissão criada pelo Ministério da Justiça, pelo ministro da Justiça, Carlos Medeiros, ele era composto de mais 4 juristas, Orozimbo Nonato, o Francisco Campos é o coordenador da comissão, é o mesmo que fez a Constituição de 37, Orozimbo, Miguel Seabra Fagundes, que é o pai do Eduardo Seabra Fagundes, que depois ajudou a gente para a BU na OAB Mulher, e o Temístocles Cavalcante. Esta era a comissão. Mas o capítulo é igual, com uma única diferença. Essa é agora a briga que está se travando com relação à diferença de aposentadoria, que está posta pelo projeto de reforma que o governo mandou para a Câmara. Então, a partir daí, quer dizer, do ressurgimento do movimento, o movimento de mulheres participa ativamente, para fechar, porque já está na hora, participa ativamente da Constituinte de 88, né? A gente conseguiu vitórias e sofreu derrotas, quer dizer, derrotas não, a gente não conseguiu mudar, né? Ficou tudo como estava, que era, por exemplo, a gente conseguiu, a grande vitória foi a igualdade na sociedade conjugal, porque as mulheres casadas, ainda no governo Jango, nós tínhamos conseguido votar o Estatuto da Mulher Casada e o presidente João Goulart tinha sancionado. Então, o estatuto, mas não dava paridade na sociedade conjugal, a paridade ainda era do homem, o homem era o chefe da família. Na Constituinte de 88, a gente conseguiu a paridade e conseguiu, na negociação com a Igreja Católica, agora, quem era a grande ameaça não era o divórcio já tinha sido obtido em 75, né, aos trancos e barrancos, Nelson Carneiro, junto com as feministas, conseguiu fazer a votação. Agora era o aborto, era o direito à vida, esse famigerado artigo de que o direito à vida começa na hora da concepção. Isso faz com que até o aborto, que é admitido legalmente, né, desde o Código Penal de 41, estupro e risco de vida da mãe, agora foi acrescido, a partir de 92, acrescido do processo dos anacéfalos. E a gente quer agora que o problema da zika, da chikungunya e tal, também seja ampliado. Na realidade, a gente quer tirar, essa decisão é a decisão puramente exclusiva da mulher. Né? Então, esse é o debate. Lá, foi esse o debate também que cruzou e a gente perdeu. A gente não conseguiu ampliar, a gente conseguiu alguns direitos para as empregadas domésticas, mas não todos, não todos não, elas não entraram. A legislação das domésticas vai vir depois, em 1972. Em 88 a gente conseguiu ampliar, que já tinha uma carteira assinada, mas tinha ainda poucos direitos. Mas de toda maneira a gente não conseguiu igualar a trabalhadora doméstica, o serviço doméstico remunerado às trabalhadoras. Isso foi uma legislação que só saiu agora em 2013, né? Também numa luta nossa. Então eu acho que o feminismo ressurge, ele na década de 70, 80, e hoje nós vivemos esse momento, um novo ressurgimento de uma nova onda feminista que ampliou-se a partir nos últimos 4 anos
E aí essa história dos anos 70 para cá é uma história extremamente que tem muitas atrizes, né, no pódio. Algumas, outras não são tão atrizes, mas ainda foram as formigas dessa construção, com jornais, com mil e uma coisas, com a introdução do pensamento, dos estudos da mulher na universidade, né? Aqui dentro, a gente várias de nós, Raquel, eu, somos as que vai abrindo portas, né? E aí, então, as coisas mudaram, mas ainda não se transformaram. Muito obrigada. Acabei falando muito do passado. Primeiro eu quero falar, para quem não sabe, que a Eudete, a Raquel faz uma pesquisa sobre a vida da Eudete na década de 70. Eu estou com a Raquel há 4 anos. Raquel Soia. Então, Raquel Soia. Então, a gente pesquisa esse passado que a Eudete está tratando aqui e que ela é uma personagem muito fundamental para a gente, mas mesmo, para a gente trabalhar essas questões hoje em dia. Nessa pesquisa, a gente trabalha com você, com a Comba Marques e com a Jaqueline Pitangui. E a gente fez há pouco tempo, eu fiz uma entrevista com a Jaqueline Pitangui e ela falou uma coisa que eu fiquei assim, né, pensando muito sobre isso. Quando a gente estava trabalhando a questão do aborto, ela foi falar sobre os ganhos e as perdas de 88 e ela disse o seguinte, até depois eu e a Raquel ficamos pensando sobre isso. Ela falou que, na verdade, não ter tido nada sobre o aborto na Constituição foi uma vitória, porque qualquer coisa que passasse na Constituição naquele momento, com a pressão que a Igreja Católica estava exercendo, seria uma restrição. O que você tem assim sobre esse comentário para trazer? Seria uma restrição, é o mesmo dilema que enfrentou a federação, as mulheres da federação, na Constituição de 33. Quer dizer, o dilema delas na Constituição de 36, de 33, 34, era o dilema de que tiraria o direito de voto, entraria com um artigo na Constituição para acabar com o direito de voto. Na Constituição de 88, que aí Jaqueline estava lá, eu estava lá, Comba Marques Porto hoje ela é juíza trabalhista aposentada e por acaso agora ela é a coordenadora, subsecretária de Política para as Mulheres do município do Rio de Janeiro, tá? E a Jaqueline foi presidenta do conselho nesse comando. Nós tínhamos, na briga nessa questão, por isso que ela disse que é a restrição, nós fizemos um abaixo-assinado. A igreja fez um abaixo-assinado nas missas. E nós fizemos um abaixo-assinado aqui na igreja. Eu, na faculdade de economia, botei uma banquinha, não sei se a Ruth se lembra, uma banquinha, a minha lista, todos os alunos de economia assinaram, porque passava, aqui, assino, não sei o que, PPP, os alunos assinaram em massa. Eu sei que eu levei uma lista, a gente foi para a porta de metrô, para o diabo, espalhando, pegando a lista para pedir, para descriminalizar. E nós entregamos no Congresso Nacional um abaixo-assinado com 28 mil assinaturas. Só que a Igreja Católica entregou um abaixo-assinado aí qual é a ameaça deles? Antes era cortar o voto feminino, agora era botar o direito à vida no ato da concepção. O mesmo projeto que está agora com a bancada evangélica. Isso já era daquela época. Aí começou a negociação. Aí a negociação então ficou o seguinte: retira a questão do direito à vida, porque o direito à vida no ato de concepção mata o aborto por estupro, morte da mãe, qualquer coisa, acaba com qualquer possibilidade. E nós não insistimos na descriminalização. Isso deixou em banho-maria. A Jaqueline está interpretando que isso permitiu, quer dizer, claro, isso permitiu que as outros elementos as outras reivindicações passassem, e não passasse uma restrição tão forte, porque se escrevesse no artigo, acho que é o artigo 3 da Constituinte,
é uma emenda pétrea. Você teria que ir para para poder mudar, é como se mudou a PEC das domésticas. Como você escreve, depois você não é por maioria simples, você tem que ir por maioria absoluta, né, que chama, para a maioria. Então é uma negociação muito mais difícil se você tivesse escrito nisso. E nesse caso, a Jaqueline foi uma das que foi para a negociação, a gente diz, retira isso e eu retiro aquilo, para não perder, você perde os anéis, mas não perde os dedos, entendeu? Aí, desse ponto de vista, ela tem razão, mas foi, aí o abaixo-assinado da gente, era 26 ou 28 mil assinaturas, e 600 mil assinaturas da Igreja Católica. Agora, concorrer com missa, com abaixo-assinado em missa, é difícil, né? E nós somos, quer dizer, gatos pingados nessa comparação. Então, foi uma dificuldade muito grande. Ela tem razão, a leitura que ela faz, quer dizer, nós deixamos como estava. Então, fica um território pantanoso. Uma coisa que eu sobre a participação das mulheres na Segunda Guerra. Eu já tinha lido em alguns lugares, né? Elas foram como enfermeiras, mas a princípio elas queriam ir como combatentes. E que elas não puderam ir, porque agora eu não me lembro se foi a mulher do Dutra, Dona Carmela? ou do Zé Não, o Dutra era ministro da guerra. Ou do Dutra que disse que as mulheres queriam ir como acompanhantes, como prostitutas no batalhão. Então só permitiriam, ela teve uma referência, como enfermeiras. Então, aí que foi o batalhão feminino, como enfermeiras, porque elas queriam combater. Porque na Europa já tinha mulheres combatendo, então elas queriam combater, mas elas não foram permitidas. Mas essa é uma questão bastante controvertida, quer dizer, eu nunca li nada a respeito da dona Carmela. É uma mulher bem complicada, porque ela depois vai ter por exemplo, proibição de jogo, uma opção de coisa, porque ela era mulher ela interfere muito, ela era muito católica e assim conservadora, a dona Carmela. A mulher do Zenóbio, eu não sei nada. A Carmela Dutra. Ele era o ministro da guerra, e eu acho que ele era o ministro da guerra ainda em 41. Já era o ministro da guerra em 41. E no caso da guerra, a guerra é uma coisa muito complicada, porque as mulheres não votam por causa que não faz guerra. Mulher não faz guerra. Então, na Grécia Antiga, as mulheres não tinham direito à cidadania ateniense por causa disso. Mulher não faz guerra. Por que mulher não faz guerra? Porque você protege o quê? A reprodução. Nós, por causa de ser soberanas da reprodução da espécie humana, nós fomos tudo, sempre sobre a égide de um homem, comandada por eles. Quer dizer, nós fomos moeda de troca. Você pagava dívida com mulher da sua família. Quer dizer, se você pegar a passagem do Neolítico para a sociedade, para as sociedades seguintes, você vai encontrar o tempo inteiro. Tem um livro chamado Dívida, que aí que essa história aparece assim contada de como as mulheres, a questão da dívida, como as mulheres eram usada como moeda, porque mulher reproduz a espécie humana. Então, não fazer a guerra era uma forma de não extinguir a sociedade, a raça humana. Então, se você extingue a produtora, então tem um problema nas sociedades mais atrasadas, do ponto de vista das forças produtivas. Eu nunca encontrei esse argumento de que era por comprar, mas isso é bem plausível na ideia que você tinha de quem queria ir. As mulheres são fortes participantes para o Brasil declarar guerra à Alemanha em 41. Tem grandes movimentações passeatas e tal, até o ressurgimento do partido, a reorganização do Partido Comunista está muito ligada a essa questão
da participação na guerra, quer dizer. E enfermeira, professora são atividades profissionais características de quê? Das mulheres, dos cuidados. Porque as mulheres assumem a gente agora já assume todos os papéis dos homens, mas os homens não assumem os nossos. Quer dizer, a gente já faz guerra, pilota avião, faz tudo. Agora, eles não tomam conta de neném. Hoje, olha, vou dar uma pergunta, não fala do caso da minha família, não. Estou falando da sociedade, uma coisa que é interessante isso, uma observação que eu vejo hoje, os homens são muito mais participativos, muito mais. Mas, gente, eu acho que na natação da minha neta, hoje, chama mamãe e bebê na natação. Tinham 5 homens e 2 mulheres apenas segurando os bebês. 5 homens e 2 mulheres. Mas será que é uma posição masculina ou uma posição feminina hoje em dia com mais Eu quero discutir a classe negra erudita, carioca, mas eu quero discutir, eu pego assim a PNAD, e eles declaram 10 horas de armamento doméstico, as mulheres 26. Como faz esse questão do disciplina? Você podia comentar um pouco dessa apropriação cruel que as direitas estão fazendo do discurso da igualdade da mulher em relação ao homem, em relação à previdência, em relação à subtração de direitos, que é uma cilada, né? E está seduzindo muita gente, né? Que não somos iguais, então temos que trabalhar da mesma forma, temos que ter os mesmos. Meu argumento é o seguinte, a gente já fez vários debates sobre isso, e está fazendo, quer dizer, até a pesquisa de como chegou a diferença, eu contei a história para vocês, quer dizer, falta uma numeração dos anais. Agora, eu quando me deparei com o problema, que eu olhei, falei, nem morta você vai... Por que eu vou ser igual se eu sou desigual no mercado de trabalho? Eu ganho menos que eles, depois de toda a confusão, ainda ganho 70% que ganha um homem. Os cargos de chefia não são em menores, é uma proporção muito menores que os homens. Então, o mercado de trabalho é desigual nos salários, no acesso à profissão. E eu só sou igual no tempo de trabalho para obter a previdência. Qual é? Mesmo as mulheres não tendo sido as artífices da reforma, porque a reforma foi autoritária, né? Foi uma Constituição ortogada, eu não posso defender essa igualdade. Essa igualdade é uma falsa igualdade. Ela não tem nada que ver com a realidade do mercado de trabalho. Para que eu tenha o mesmo tempo que eles, é preciso que eu trabalhe nas mesmas condições que eles. Porque, por exemplo, o que a Ruth estava colocando, de que homem agora trabalha, alguns homens na Zona Sul do Rio de Janeiro trabalham, mas eu pego os dados do IBGE. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio mostram que os homens declaram que eles só fazem 10 horas. E eles fazem 10 horas desde 2001 até 2015. E nós, as mulheres, fazia 29 e agora faz 26 horas semanais de trabalhos domésticos. Quer dizer, quem cuida das crianças somos nós. Então, e aí por isso você tem uma intermitência no mercado de trabalho, as mulheres saem e entram do mercado de trabalho, as mulheres têm uma taxa de desemprego historicamente maior que a dos homens. Eu trabalho com estatísticas de mercado de trabalho há mais de 20 anos, tá? Desde os anos de 85, que foram os primeiros dados que a gente começou a tabular da PNAD, que as mulheres o número de desempregadas são mais altos que o dos homens. E continua sendo assim, porque a maternidade e os ônus da maternidade estão o tempo inteiro fazendo uma diferenciação na sua permanência no mercado de trabalho. Então, entra e sai o tempo inteiro. Então, a Constituição, o regime, a proposta da Previdência de propor a mesma idade,
é uma desumanidade para um contingente de mulheres que tem uma vida que não é igual. Agora, se as condições fossem iguais para os cuidados com a casa, aí você vai, tudo bem, vamos construir a igualdade. Eu sou pela igualdade, mas eu não sou pela igualdade parcial. Você é só igual na desgraça. Então, no resto, quer dizer, conseguir um posto de trabalho, salário. Eu trabalhei com os dados do censo de 1970. No censo de 1970, a gente ganhava 56% que ganhava o homem. Hoje a gente ganha 70%. Olha, já se passaram mais de 40 anos. Eu ainda não tenho uma plenitude, eu ainda ganho 30% menos que os homens. Nessa proporção, nem dos anos, no século XXI, a gente está igual, praticamente. Então, você não tem essa, como eu posso fazer equidade para o que não é igual? Então, o discurso, eu permaneço com o discurso de que eu quero a igualdade na sociedade, mas para o projeto da Previdência, é um projeto que é desumano com relação às mulheres, porque elas não... Se o meu exemplo pessoal é dramático, eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 17 anos, no saneamento em Campina Grande. Aí casei, fui para a França, me demiti do trabalho. Eu tenho um intervalo de 5 anos em que eu fui para a França, voltei e comecei a trabalhar na UF com carteira assinada em 1º de março de 1973. Eu tenho 2 carteiras de trabalho assinadas, uma com a UF, uma com o saneamento de Campina Grande e depois com a UF. Nunca trabalhei mais em outro lugar. Na UF eu fiquei de março de 73 e me aposentei no dia 25 de janeiro de 2013. 5 dias antes de completar 70 anos, tá? Com 40, acho que eu estava com 42 ou 43, 44 anos de UF, tá? Eu não faço 49 anos para ter a aposentadoria integral. Eu só tenho 47 de contribuição. Quem vai completar 49 anos de contribuição? Mulher, então, que tem gravidez, eu tive 3 filhos. Os meus 3 filhos nasceram nesse intervalo que eu estou fora do mercado de trabalho. Que eu voltei da França, aí voltei o AI-5, os militares não deixavam trabalhar, que eu fazia política lá na Paraíba. Então, aí eu tive mais um, completei 2 e nasceu um terceiro. Então, nesse intervalo, eu tive os filhos. Quer dizer, depois eu não saí mais por conta da maternidade. Eu já tinha tido os que eu tive. Entendeu? Aí, quer dizer, a vida laboral das mulheres não é idêntica por causa do arrasto que você tem, do peso que você tem por vivenciar a maternidade sozinha. Isso não é um discurso para a sociedade como um todo. Há casos isolados. Fulano de tal faz isso, fulano, tudo bem, ótimo. Quanto mais homens participarem, melhor. Mas o que eu posso dizer é que não há possibilidade. Os homens não assumem o trabalho que a gente faz. Nós assumimos os deles, até a guerra. Eu jogo bomba em cima de campos, piloto avião, faço o diabo. Agora, eles não pilotam uma casa, com raras exceções. Quer dizer, eu estou falando generalizado. Você não vem com os seus 5 que vão ensinar filho a entrar na piscina para dizer que o homem participa. Nem com o teu marido, que o teu marido é fora do hors concurso, assim como o meu. Nem meu marido, nem meus irmãos, nem meu pai, nem meu... Mas o seu exemplo é muito específico. Tá bom? Obrigada, Eudete. Ótimo.